E o desafio do empreendedorismo é que nem sempre dá certo de primeira. E aí passa por todo um processo de aprendizado. Se você não aprende no início de carreira, é muito difícil você ter o tempo / predisposição de aprender depois. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo ao YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. E hoje temos o privilégio de conversar com o empreendedor serial da era digital. Ele é um dos nomes por trás do crescimento de várias empresas como Viva Real, Groupon e Zap. E ele não parou aí. Fundou a Nomad, uma fintech que vem revolucionando serviços financeiros globais. Seja muito bem-vindo, Lucas Vargas. Obrigado, é um prazer estar aqui para a gente trocar essa ideia. Não, Lucas, eu comentei um pouquinho da sua história, te apresentei um pouco, e você tem uma longa história de empreendedorismo e papel executivo em empresas que são nativamente digitais. Antes da gente falar um pouco sobre isso, queria entender um pouco quem é o Lucas, ouvir um pouco da sua história, entender um pouco como é que a engenharia entrou na sua vida, e depois a gente conversa um pouquinho sobre consultoria antes da gente ir para o mundo do empreendedorismo. Legal. Bom, eu sou mineiro, nasci ali no noroeste de Minas, uma família de bancários. Na verdade, meus pais são ambos aposentados hoje pelo Banco do Brasil. Então, apesar de ser do setor, é uma carreira como funcionários públicos. Famílias muito grandes, meu pai de uma família de 11 irmãos, minha mãe de uma família de 16 irmãos. Ai, Natal deve ser incrível. Praticamente todo mundo ali desse mesmo mundo do interior / funcionários públicos de Banco do Brasil ou afins. Então, esse foi minha rede de inspiração. Então, quer dizer que não tem muita coisa aí de empreendedorismo na raiz. Mas, até pelas origens dos meus pais, eu acabei indo para engenharia por acaso. Então, tá na escola, começa a se dar bem em matemática, física, aquelas coisas, e os professores acabam direcionando, se você sabe de exatas, é uma carreira meio que natural. Então, foi por acaso que eu acabei seguindo esse caminho de engenharia e nunca trabalhei com engenharia, né? Fiz a faculdade, mas acabei seguindo um outro caminho desde já. E saiu de casa para ir para a faculdade? Na verdade, não. A história tem um capítulo aí intermediário. Os meus pais, que são mineiros e bem cedo na carreira deles começaram a trabalhar no Banco do Brasil, era um momento que existia muitas transferências ali dentro do Estado. Então, eles ambos passaram nos concursos ali de Banco do Brasil, se mudaram, meu irmão nasceu em uma outra cidade, eu nasci em uma outra cidade, então a minha cidade mesmo, que se chama Unai, muito pequenininha, foi a cidade onde eu nasci e fiquei até meus 13 anos. Mas depois disso, eles foram transferidos para outra cidade. E aí, em vez de eu ir lá me mudar com eles, eu acabei indo morar na casa de uns tios em Brasília, porque Minas, quando a gente fala em Minas, tem fronteira com N estados, né? Então essa minha cidade é bem próxima ao Distrito Federal, lá Goiás. Então eu acabei indo morar na casa de uns tios meus e fiz o então segundo grau. Então foi uma primeira saída ali de casa. E aí eu perdi o vínculo com a minha cidade, porque nesse momento meus pais também saíram de lá. Então eu fiquei meio que sem casa. Então essa minha saída, essa primeira saída ali aos 13 anos, foi um movimento que me deixou muito livre, assim, sem uma raiz muito forte. Então, fiz o meu segundo grau lá e, por não ter esse vínculo com Brasília também, eu tinha uma certa liberdade para ir para qualquer lugar. E aí eu acabei indo para o Rio fazer faculdade. Passei no Instituto Militar de Engenharia, era uma faculdade legal, renomada, e fui para o Rio. E foi, então, muito natural, desde essa minha saída aos 13 anos de casa, não criar nenhum vínculo com outras cidades. Tanto que quando eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo. Então, me mudei novamente, então, meio sem raiz, né? Mas comecei a ser meio cidadão do mundo nessa época aí. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente contar um pouco das suas carreiras internacionais, que eu acho que
talvez esteja tudo um pouco ligado. Sim. Né? E aí você foi fazer engenharia. Normalmente o engenheiro vai trabalhar ou na construção ou em algum projeto industrial, dizendo assim. E você acabou indo para consultoria. Conta um pouco como que consultoria apareceu, por quê, e o que te motivava, acho que nesse primeiro trabalho, o que você gostava, o que você aprendeu nesse processo? Legal. Tem um capítulo também entre a engenharia e a consultoria. Não gostava muito do curso de engenharia, essa é a verdade. Então, assim que eu entrei ali, eu comecei a conhecer um aspecto que existe na comunidade ali acadêmica, no meio dos alunos, que é olhar para onde os ex-alunos estão trabalhando. E é natural a gente ver as nossas referências dentro da faculdade acabarem indo para mercado financeiro, mercado de consultoria, fim de carreira, talvez vir executivo. Então acaba sendo um caminho que está presente quando você chega na faculdade. Você começa a ver aqueles caminhos possíveis no futuro. Juntando com o fato de que eu não estava ali muito contente com esse negócio de engenharia, afinal, a gente escolhe esse curso quando, né, na adolescência, muito jovem, não sabia o que queria fazer. Então eu acabei fazendo vestibular para administração, ainda ali no primeiro ano, passei na faculdade, na UFRJ, e comecei a cursar o curso de administração noturno. E aí fui tocando esses dois cursos em paralelo. Era natural, esse curso de administração já estaria mais ou menos próximo também dessas carreiras alternativas, que não a engenharia. A verdade é que foi pesado os dois cursos, né, em paralelo. Eu fiz também, é um desafio. E aí você tem a confusão de gerenciar as redes sociais não, as redes de amigos, né, de uma faculdade, da outra, tá presente nos diferentes círculos. Foi difícil. A verdade é que eu não era muito fã de nenhum dos dois cursos. E aí eu tranquei os dois, fiz um intercâmbio, fui para o México, fiquei um ano trabalhando na Price como auditor. Voltei, consegui me formar nessas duas, porque estava no limite, né? Consegui me formar. Então, quando eu me formei nessas duas faculdades, eu já tinha, de alguma forma, ali um potencial espectro de oportunidades um pouco mais amplo, podia ir para qualquer lado. E aí eu acabei indo para a carreira de consultoria, porque era quem ia lá no campus recrutar. Essa é a verdade. Pessoal, então, eu me formei em 2005, acabei me formando em administração em 5 e engenharia em 6. E o pessoal que faz o recrutamento no campus fica lá te seduzindo, né? A carreira, colocam consultoria estratégica no termo, fica ainda mais sexy. E aí acabei me juntando à Bain Company, empresa de consultoria, logo depois que eu me formei em engenharia e vim para São Paulo. Carreira de consultoria estratégica, ela é para quem sai da faculdade, ela é uma grande biblioteca de ferramentas, assim. É uma escola, tem muita ferramenta, né? Tem curso. E aí eu fiquei lá quase 3 anos, e esse período como analista é um período que você absorve um ferramental que vai ser útil para o resto da vida. É planilhar, é fazer apresentação, essas coisas. E por vezes, quando eu escuto muito isso de quem está no início de carreira e sente que não está fazendo um trabalho estratégico, que é muito operacional. É igual aqueles filmes de Karate Kid, que quando o cara está treinando, ele está lá fazendo assim, sabe, pinta e mexe a mão. Mas é justamente aquilo que você vai aprender para ficar quase que subconsciente, para você usar a qualquer momento. E a carreira de consultoria eu sei que não é a única possível para dá para você no início de carreira toda essa formação, mas ela é incrível. Modelagem, né? Os aspectos que, se você não, acho que tem algumas coisas que se você não aprende no início de carreira, é muito difícil você ter o tempo / predisposição de aprender depois. Então, esse ferramental ali desses 3 anos como analista dentro de uma empresa de consultoria, eu me vejo até hoje fazendo apresentação, eu me vejo até hoje modelando ali em Excel, VBA, né? Algumas coisas assim, precisa, não necessariamente, mas acho que traz. Fica, né? O histórico fica. Fica. Então, para mim, foi muito, muito, muito legal essa experiência.
foi uma experiência que também foi muito transformadora de um ponto de vista mais comportamental, porque eu não sou de São Paulo, foi a minha primeira vez que eu cheguei a São Paulo, esse ambiente mais corporativo, e tem um aspecto da minha formação acadêmica que é, eu estudei no IME, Instituto Militar de Engenharia, por 5 anos, e a cultura daquele ambiente acadêmico, não só acadêmico, mais militar, ela é muito rígida, né? Então, a academia nas faculdades já é um ambiente conservador, hierarquia, estrutura. No ambiente do Exército, ainda mais. Eu me lembro que, às vezes, a gente ia num evento, porque, em paralelo à carreira acadêmica, a gente tinha questões militares, né? Então, desfile de 7 de setembro, vamos todo mundo, entra no ônibus, senta, vamos lá. Chega, na hora que o ônibus para, você não desce do ônibus, você fica parado. Esperando alguém. Aí alguém fala desembarcar, aí você levanta. Você nem sai do ônibus antes das pessoas te liberarem ou pedir para você fazer. Então, um aspecto muito importante em carreira e mercado normal, que é a proatividade, essa predisposição, a curiosidade intelectual. A curiosidade intelectual, sim, ela de alguma forma está presente, mas acho que a proatividade no meio de trabalho não existe. E isso para mim foi muito difícil. É coisa que parece pequena, mas foi muito sofrido para mim no início. É esperado de um consultor essa predisposição, né? Vamos mobilizar, e aí você vai num cliente, vamos fazer mais, vamos entregar mais. Eu não entendia isso. Não entendia. Parece bobo, ingênuo, mas eu não entendia. E eu me lembro que minhas primeiras avaliações lá em consultoria, a primeira, o pessoal, não está funcionando, Lucas, acho que você talvez não funcione por aqui. A gente pediu para você fazer isso daqui, você fez isso, mas eu não fiz o que vocês me pediram, mas esse é o problema, você tem que fazer mais. E eu não entendia isso, eu só fui entender depois de um tempo. Você sabe que eu vou voltar um pouco nesse ponto lá para frente, para entender um pouco como é que a gente engaja pessoas em projetos, né? Porque eu acho que volta um pouco nessa história toda, e eu gosto sempre de ouvir um pouco o histórico, porque o histórico vai moldando um pouco a conversa. Sim. Porque aí depois você saiu de consultoria, acho que todo mundo tem muito interesse em ouvir e adoraria escutar um pouco sua. Você tem uma carreira super meteórica no mundo de estratégias digitais, companhias disruptivas, modelos de negócios novos, né? E acho que foi picado cedo pelo espírito do empreendedorismo. Então, como que isso... e acho que tem muito aprendizado aqui para a turma ouvir, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Como é que de consultoria, uma carreira que tem um planejamento, né? A BEM tem sempre um histórico de formação de carreira, todo um planejamento de como que você vai crescendo nessa carreira, desenvolvimento de habilidades. Como é que uma hora você falou, não, agora eu vou sair disso aqui, eu vou para fora, eu vou viajar, eu vou ser solto, né? Sem minhas raízes, que nem você comentou, e vou para o mundo do empreendedorismo. Como é que o empreendedorismo entrou na sua vida? Legal. Foi muito por acaso, mais uma vez, eu fui para os Estados Unidos fazer o meu MBA. E essa parte do MBA, ela é parte da carreira de consultoria. Sim. É comum. É comum. Então, para mim já estava na trilha. Então, meio de 2009, eu fui para os Estados Unidos fazer meu MBA. E quando eu cheguei lá, um dos grandes privilégios que você tem é 2 anos da sua vida para pensar, para olhar para o lado. Você está numa turma de gente do mundo inteiro, você conhece N oportunidades. Então, assim, vivendo essa mesma experiência, né? Está todo mundo ali por 2 anos. Então, foi um dos grandes momentos, assim, de abrir a cabeça para o que existia no mundo. E assim que eu cheguei lá no meio de 2009, eu não tinha estudado antes, fora do Brasil. Também tem uma questão cultural do ambiente lá, que é clubes e a faculdade, ela estimula muito a buscar outros ambientes, experimentar indústrias e tem eventos. Então, é um ambiente muito fértil, né? É um ambiente que te oferece muito, você nunca consegue absorver tudo. E assim que eu cheguei, no meio de 2009, que eu fui entender o que era essa questão de clubes,
normalmente autogeridos, né, os próprios alunos começam a organizar, e existe quase que uma feira de vamos trazer, vem participar do clube, tem um evento aqui. E aí eu comecei a ser exposto a todos esses possíveis caminhos. Eu não tinha uma predisposição, não tinha. 2009, meio de 2009, no Brasil, pega as grandes empresas do mundo digital hoje, Nubank, Gympass, Log, não existia nada disso naquela época. Então não tinha nenhum estímulo para seguir esse caminho. Mas assim que eu cheguei lá, alguns dos caminhos dos clubes e das trilhas que existiam eram do empreendedorismo. E aí você vai numa primeira palestra, aí você conversa com um professor, porque tem essa conexão muito forte da academia com o mercado privado. Aí o professor fala, não, porque eu também sou investidor em startups. Ah, como assim? Eu nem conhecia direito as possibilidades, mas vi que dentro da faculdade era possível, ao longo daqueles 2 anos, você colocar professor para te ajudar a pensar na ideia, pegar crédito da escola para substituir uma matéria, e aí você lança seu projeto. Dentro da faculdade, eles estimulam fundos, investidores externos a virem conhecer os alunos e os projetos. Existe bolsa, tem um monte de recurso. Então, essa trilha de empreendedorismo foi uma das que eu segui. Tinha algumas trilhas mais associadas a finanças, tinha a própria carreira de consultoria para a qual eu poderia voltar. E aí, a verdade é que a gente fica tentando experimentar. Então, deixa eu ver um pouquinho de tudo. Você tem um FOMO muito grande, né? Quero estar em tudo, quero ver tudo. E fui, neste momento, apresentado a possibilidade, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada, você conseguir lançar um negócio. E foi aí que eu me juntei a esse grupo ali, que é um grupo de discussão, que apresenta todos esses stakeholders. E neste momento eu conheci o Groupon. O tal do Groupon, que, né, naquela época, 2009, estava crescendo de forma super rápida e estava despertando a atenção de muita gente no mundo inteiro. Então foi uma casualidade, eu estava lá nesse momento. O modelo do Groupon é um modelo muito simples de você lançar, sem necessidade de fazer muito investimento no início. É um modelo com capital de giro negativo, você consegue vender e só pagar daqui a 30, 60 dias. Então, se você crescer, você está gerando caixa. Então, várias condições ali estiveram presentes para que eu conseguisse experimentar. Então, eu vou começar a experimentar. Então, foi muito por acaso. Estava nos Estados Unidos, tinha 2 anos, descobri que tinha essa possibilidade, não precisava de dinheiro, tinha a escola apoiando e testei. E aí testei e me encantei. Falei, nossa, eu gosto de fazer isso daqui, 2009. E desde então tem sido meu mundo. Assim. Maravilhoso, 16 anos depois, né? Exato. Tem uma série de histórias. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Acho que antes do Groupon, você montou uma outra startup. Exato. Montou sozinho? Como é que foi um pouco esse voo solo, em conjunto? Ótimo ponto. Como eu estava falando, tem a comunidade de alunos que começa a buscar ideias a respeito e acaba sendo também um momento que você conhece possíveis pessoas que podem ser complementares, que podem estar com a mesma ideia. Conheci uma brasileira que também estava fazendo MBA lá e ela estava 1 ano à minha frente. O curso são 2 anos, então ela já estava no seu 2º ano. 2009, fim da crise. Sim. Ela era consultora da McKinsey e naquele momento as empresas de consultoria elas estavam postergando o retorno dos alunos, né? E então ela ia se formar em 1 ano, ao final do meu 1º ano, mas ela teria 1 ano livre. Então para ela também tinha um interesse muito grande em vou testar aqui e se der super certo, talvez eu nem volte para a McKinsey. Eu falei que legal, a gente pode começar a construir esse negócio, a gente lança ao final do meu 1º ano, ao final do seu 2º ano, vamos ser co-founders aqui, sócios, você vai tocando full time do Brasil, eu vou aproveitando aqui, não fazendo umas matérias, trago colegas nossos aqui que podem fazer matérias junto comigo e a gente pode estudar,
junto, a gente pode criar um time de marketing aqui, algumas coisas, então vou trabalhando em paralelo, a cada 3 semanas eu vinha para o Brasil, então o meu segundo ano foi de fato tocando a empresa, mas então foi essa co-founder, a Cláudia, foi quem acabou sendo a pessoa, a CEO, né, dessa empreitada, e a gente ficou tocando esse negócio, mas a gente se conheceu lá, esse foi o ponto, a gente se conheceu durante o MBA, a gente não se conhecia antes e viu que tinha uns interesses ali semelhantes e fomos tocar essa jornada juntos. E o desafio do empreendedorismo é que nem sempre dá certo de primeira. E aí passa por todo um processo de aprendizado nessa jornada, né? O seu primeiro processo e essa sua primeira empreitada não deu certo da forma como vocês tinham planejado. Exato. Como é que é corrigir o rumo e manter a motivação para continuar buscando uma outra alternativa, né? A gente brinca que é sempre um exercício de resiliência, mas depois que você se acostuma com ela é mais fácil. As primeiras, o primeiro baque talvez seja um pouco mais desafiador. Sim. Interessante. De fato tem a frustração, né? E ela se manifestou ao longo ali, especialmente logo depois da formatura, veio uma certa frustração. Mas até o momento da decisão de, acho que vamos ter que fechar, passar para frente, não funcionou como a gente gostaria, tem aquele ciclo de negação, e aí depois você chora, e aí depois você, é o que é, até tirar a cabeça para fora d'água. No nosso caso, eu acho que ele foi mais curto, assim, ele foi... Talvez porque a própria jornada empreendedora também foi curta. Sim. Então ela durou esse momento inicial ali, o primeiro ano, né, 2009, meio de 9 a 10, estruturando, pensando a respeito, execução de fato mais um ano. Então, eu acho que o fato de o ciclo ter sido muito curto ajuda a gente a passar também pelo luto, de certa forma, de forma mais rápida. E para mim o que foi mais difícil não foi o luto da startup em si, de ter que passar o negócio para frente, mas sim descobrir o que fazer depois. Porque eu tinha uma dívida com a Bain. Sim. Porque eu fui patrocinado, mas eu não queria voltar para a Bain. Então aquilo me consumia. Então esse foi o principal problema para mim. Era uma questão financeira. Eu falei assim, nossa, eu fiz esse negócio, eu gostei, eu fui muito feliz, tive ali uma experiência incrível ao longo daquele período, descobri uma coisa que me engajava muito, mas eu não poderia fazer aquilo depois, porque eu tinha sido patrocinado, não tinha o dinheiro para pagar, não sabia, estava num limbo. Então, teve um período mais curto, que foi o que eu fiz logo depois que eu me formei. Como eu não queria voltar para a Bain, que eu tinha tido essa experiência operacional, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa operacional. E na Bain trabalhava muito, não ia ter tempo também de fazer muita coisa em paralelo. Então, assim, vou fazer alguma outra coisa. Para onde eu fui para quem mais uma vez batia lá na faculdade e vinha recrutar e que pagava a minha dívida. Aí eu fui para Cyrela. Sim. Trabalhei 6 meses na Cyrela. Que bacana. Fiquei, porque era mais operacional. Esses 6 meses também estava com a cabeça em empreender. Passou 6 meses, eu me juntei ao Groupon no Brasil. A dívida que eu tinha com a Cyrela, o Groupon pagou, bancou, aí eu fui para o Groupon. E aí eu me juntei mais uma vez ao mundo de tecnologia. Voltou para o mundo de tecnologia. Não era empreendedor. Nessa época, 2011, o Groupon já era até listado. Era uma empresa de muito sucesso lá fora, estava expandindo pelo mundo, tinha uma operação existente no Brasil, então eu acabei me juntando como um diretor do Groupon ali em 2011. Mas, então, fui emendando aqui algumas partes da história, mas o luto daquela startup foi curto, gostei muito da experiência, não me marcou, não me deixou traumatizado, tanto que eu falei assim, é isso que eu quero, mesmo dando errado. E os 6 meses que eu fiquei na Cyrela, em parte não funcionaram, porque eu estava com a cabeça justamente querendo fazer outras coisas.
e me emendei no Groupon, que não era uma carreira empreendedora, mas já me conectava de novo àquele mundo, a alguns aspectos que faziam sentido para mim. E eu acho que nesses projetos é interessante ouvir essa história da Cyrela, porque talvez aí a gente possa depois fazer uma ponte com o mundo imobiliário, né? O real estate que entrou na sua vida via estratégias digitais. Mas eu acho que o interessante do mundo digital, que talvez eu queria que você comentasse um pouco, é que todos esses modelos disruptivos, eles que têm essa cultura do errar rápido e corrigir rápido, né? Que eu acho que é um pouco, acaba fazendo até um pouco essa explicação do processo de luto do negócio que você comentou ser um pouco mais rápido, né? Que tem Sim. essa cultura de experimentação. Sim. Como é que era isso um pouco no Groupon? O que você aprendeu nisso que você levou depois? Acho que começa pela decisão de colocar pessoas como eu como um executivo lá, que não tinha experiência, mas que na cultura do Groupon ali funcionava porque existiam outros aspectos das pessoas, porque esse perfil não era só meu, outras pessoas que também eram ex-consultores, recém-formados em MBA, que não tinham muita experiência executiva, mas tinham um certo comportamento muito focado em execução, em velocidade, em agilidade, em, como você bem disse, erra rápido, corrige rápido e vai. Porque o que a gente mais vai fazer é errar. Sendo executivo com 20 e poucos anos, nunca tendo gerenciado ninguém na vida, coloca lá um diretor, e isso era muito comum. Então, e o Groupon foi muito criticado e eu entendo, e eu entendo completamente. O colocar pessoas como eu, sem experiência naquelas posições, existem trade-offs. Então, acho que esses jovens ambiciosos, querendo construir, obcecados, quase cegos ali, focados na execução, sem ter um ferramental de gestão de pessoas, zero. Fazendo um monte de erro nessa seara, um monte. E ainda assim entregando resultado de curto prazo. Sim. Então, ali foi muito interessante, foi quase como um experimento social ali, como é que as coisas avançaram e foi possível construir ali os resultados que foram construídos em tão pouco tempo. E eu aprendi, eu acho que com os erros e com o que eu entendo que funcionou na parte de gestão da operação, do modelo de execução, que está muito conectado justamente a questão do experimentar, fail fast, que a maioria das pessoas não percebe o valor que existe nisso, mas ali isso era muito natural, era quase que era o modelo operacional daquela empresa. Nem se falava muito naquela época sobre esse aspecto de fail fast. Não se falava. Não tinha não reconhecia, na verdade, que a cultura tinha essa. Exato. Essa a literatura. premissa. Exato. A literatura hoje traz, né, esse modelo. Naquela época não tinha. Só se fazia. E hoje é muito bom ler a história, né? Depois que ela Sim. passa, que a gente consegue conectar os pontos. Hoje é muito claro o que se foi construído lá e entregue foi sim muito em cima disso. Essa história do Groupon foi muito em cima dessa velocidade, dessa experimentação, faz, constrói, itera e melhora. Então foi certamente um lugar muito legal para aprender esses aspectos. Muito maravilhoso, porque essas carreiras meteóricas fazem as histórias rápidas de companhias, né? Para escalar modelos de negócios de uma forma bastante rápida. Do Groupon você voltou um pouco para o mundo imobiliário de real estate, mas dentro de tecnologia. Conta Exato. um pouco essa sua endeavor, e aí depois acho que o que todo mundo quer ouvir vamos falar um pouquinho de fintechs, né? Vamos. Mas conta um pouquinho da parte de real estate. Legal. Eu já vi alguém contando a minha história, mais ou menos em linha com essa conexão que você está fazendo, mas tentando... Na verdade, é serendipity. As coisas aconteceram muito por acaso. Mas não é que eu fui juntar o real estate com a tecnologia no Viva Real. Isso foi muito por acaso. Desde que eu estava lá empreendendo, começando a entender esse mundo de startups em 2009, eu comecei a
experimentar mais, entender o mundo de venture capital, falar com os fundos. No Brasil ainda era muito pequeno, todo o ecossistema, os diferentes segmentos, incluindo a indústria de VC. Ainda assim, tinha um fundo, que é a Monax, que é um dos precursores aqui no Brasil. Sim. E a Monax, eu tinha uma conexão com alguns sócios da Monax desde aquela época, pelo mundo da faculdade, da BEM. A gente tinha muitos amigos ali em comum, então eu conhecia um pessoal da Monax. E logo que eu comecei a explorar essa carreira de empreendedor lá nos Estados Unidos, eu comecei a falar com eles. Já a namorar, porque esse processo de investimento ele é de longo prazo. Sim. Não investiram na minha primeira empresa, no Deu Samba, de compras coletivas, investiram no Peixe Urbano, concorrente do Deu Samba e do Groupon. Mas eu me mantive muito próximo. E eu sempre com aquelas ideias e PowerPoints no início que eu tinha para empreender, uma das pessoas que eu testava e falava era a Monax, dos fundos. E estava no Groupon e testando ali algumas ideias. E num desses momentos eles falaram, não vamos investir nesses seus PowerPoints, estão muito ruins, mas se você quiser, a gente fez um investimento nessa startup, se chama Viva Real, early stage. O fundador e CEO é o Brian, um americano, e ele está buscando agora alguém aqui para o time executivo, para liderar a parte de vendas, expansão, e talvez faça sentido para você. A empresa tinha seus 20 e poucos colaboradores, bem pequena, né, naquele momento. Então, eu vi como mais uma etapa me aproximando a poder empreender novamente. Muito bacana. E aí foi que eu conversei com o Brian e naquele momento, 2011, 12, ele sabia dessa minha história, né? Tinha empreendido, aí tinha ido para Cirela, 6 meses, fui para o Groupon, não fazia nem um ano, eu estava conversando com ele. Assim, não sei se eu vou ficar aqui por 6 meses, 1 ano, estou querendo empreender. Ele, talvez quem não te queira aqui daqui a 6 meses, 1 ano, seja eu. Vem para cá e a gente vê como as coisas acontecem, faz parte aqui, a gente constrói em etapas. E deu certo. Então, essa história que começou lá em 2012 foi até 2021, com o fechamento da venda da empresa, que se tornou o Grupo Zap, né? A gente passou por uma fusão com o Zap Imóveis. Sim. Me tornei CEO do Viva Real ainda antes dessa fusão, depois a gente fez a fusão, fiquei como CEO do Zap. Deu certo. Foi uma história bacana, a gente acabou fazendo a venda aqui para uma jornada de empreendedor. Essa saída não é a única possível, mas é uma saída legal, a venda completa da empresa. Então foi um capítulo longo e, enfim. E é um capítulo de construção também na indústria de venture capital, né? Te aproxima de vários outros players nesse sentido, fazer esse ciclo completo do investimento, tirar do papel uma tese de investimento, se entregar, dar resultado, mostrar que ela atrai interesse de potenciais compradores e finalizar esse ciclo, né? Muito interessante. Nesse processo, as companhias mudam bastante, né? De 20 pessoas num primeiro momento até a saída. Não é só crescimento de pessoas, mas é construção de cultura, repensar modelo de receita, compensation de pessoas, né, remuneração. O que foi, talvez, o principal aprendizado nesse processo todo e talvez aquelas cicatrizes que você olha e fala, isso aqui eu não faço de novo, né, que você acaba levando um pouco para o seu mais novo projeto. Legal. O momento mais desafiador foi, de fato, o evento que causou foi a fusão de Zap e Viva Real. Viva Real tinha 600 e poucas pessoas, o Zap tinha 600 e poucas pessoas, os modelos de negócio absolutamente sobrepostos, 3 unidades de negócio, vendiam as mesmas coisas, classificados, dados, software... Gigante. Era isso. Os prós e contras disso, né? Uma oportunidade de criar um player muito relevante na indústria, mas internamente fazer a junção disso absolutamente desafiador. Então não é algo que eu não faria de novo, apesar das N cicatrizes e traumas, mas certamente muita coisa eu faria diferente nesse processo. Tem uma questão cultural muito diferente das duas empresas, que vinha da origem. O Viva Real era uma startup
que na sua estrutura societária tinha principalmente fundos de venture capital. O Zap era uma empresa que tinha nascido de uma joint venture entre Globo e Estadão, evoluiu para ser uma empresa 100% do Grupo Globo. É outra cultura. Outra cultura. Outra cultura. Então, era o líder, era o incumbente que estava ali fazendo a manutenção da sua posição. Viva Real era quem estava desafiando, capturando mercado. E aí tem que juntar essas duas empresas. E aí ia começar pela formação do conselho, meio a meio. E aí, time executivo. O controle do ponto de vista de governança. Exatamente. Então, aí desdobram N aspectos, desde quem vai ficar no time executivo, e o papel do conselho, e os modelos de compensation que você trouxe. Um startup, equity. Empresa mais tradicional, um bônus ali em caixa. Assim, totalmente diferente. Coisas pequenas que fazem a diferença, né? A roupa, a camiseta batida da startup, o terno da empresa tradicional. Aí você coloca esse time e se mistura. Nada que não aconteça o tempo inteiro no mercado, mas para mim, naquela época, 2017, eu tinha 34 anos. Relativamente experiente na gestão daquela startup, absolutamente desprovido da capacidade de fazer uma boa integração dessas empresas, mas fizemos, né? Aconteceu. Sim. E com as cicatrizes todas, passamos e cheio de aprendizado. Mas esse processo de fusão foi certamente um grande moldador de vários aspectos da forma como eu penso sobre gestão, construção de times, visão de longo prazo, etc. Muito bacana. A gente vai sempre aprendendo, né? Com um pouco essa cicatriz, é assim que a gente vai construindo um pouco a história. E aí, vocês saíram, né? Venderam a Zap. E aí tem sempre aquela pergunta para o empreendedor, que é: qual é a próxima endeavor? E você criou, talvez, uma dos modelos mais disruptivos, acho que de fintech digital, com um perfil muito mais global do que no mercado local brasileiro. Como é que veio essa ideia? Quem que te impulsionou? E eu acho que do aprendizado, um pouco do que você comentou de sócios, governança, como é que você olhou essa construção desse cap table, assim, de quem que eu quero do meu lado neste novo projeto? Legal. Então tem alguns aspectos aqui que vale a gente quebrar. Acho que o primeiro, o mérito da ideia e da semente inicial, que a gente assinou a venda da empresa no início de 2020, existia um processo de aprovação por parte do CADE. E era início da pandemia. A gente assinou primeira semana, alguma coisa assim, de março de 2020. E fechou tudo dia 11. Fechou tudo dia 11 de março. Exato. Então, essa semana seguinte, a gente assinou, tinha que esperar o CADE, sem saber quanto tempo demoraria. Então, isso foi um fator importante no meu próprio processo, porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar. Eu era o CEO da empresa, a gente estava vendendo 100% em caixa, 100% da empresa, todos os acionistas sairiam, mas a responsabilidade pela manutenção do time era minha, né? O handover que tinha que ser feito ali, a gente não sabia quando. Então é o tipo de coisa que você não pode... Você vende, mas não vendeu, né? Você vendeu, mas não vendeu. Tá tocando, tá com você. E ao mesmo tempo, se você assinou ali, e quem vai comprar, que demore 6 meses, 1 ano, o tempo que for, eu estou comprando aquilo que eu assinei. Então não vem mudar a empresa, não vem tirar executivo, não vem fazer decisão estratégica que mude o que vocês estão fazendo. Mas veio a pandemia, e aí começam as discussões. Vamos fazer discussões no mercado. Como que a gente segura as pontas? Demissão em massa. Faz aquele negócio de põe o pessoal para trabalhar meio período, diminui o salário, faz aquisição, faz fusão, junta uns times. Não sei. Eu não podia fazer nada disso. Nada. Tinha que deixar como estava. Do contrário, não era a empresa que eles estavam comprando. Exercia o CP da transação. Dito isso, a verdade é que o nosso mercado e a empresa performou bem, a indústria foi uma indústria que cresceu. Então essas preocupações
deixaram de existir muito rapidamente. E no meu dia a dia como CEO, ele ficou muito tranquilo. É claro que existia toda a preocupação de Covid, de forma geral, na vida das pessoas, mas o dia a dia da empresa estava ficando bom, então não tinha essas preocupações. Então, para mim, eu fiquei livre para começar a pensar o que eu vou fazer da vida. E se a transação de fato se fechar, né? Mas eu estava relativamente livre. E como você falou, né? Vou pensar o que eu vou fazer. Um sabático não era opção, não dava para viajar, tinha que ficar em casa, então não vou fazer um sabático. Gastar o sabático para ficar em casa. Pelo menos vou colocar a cachola para trabalhar. E aí eu comecei a pensar, né, e explorar as oportunidades. Muita gente que passa por uma jornada assim, acho que você trouxe um ponto que é muito comum na indústria, de minha próxima jornada, né, meu próximo grande empreendimento. Mas em startups tem um caminho que é muito comum, que é virar investidor. Sim. Por vezes o empreendedor começa a fazer investimentos anjos no meio do caminho, vai virar VC, etc. Isso não me apetecia. Então, para mim, eu falei, não, eu gosto desse negócio aqui, graxa na mão, gosto da operação. Então, para mim, estava muito claro que era o que eu queria fazer, era empreender de novo. Mas eu não sabia quando eu poderia fazer, porque eu tinha que esperar o fechamento. Se eu fosse fazer, não poderia ser no mercado imobiliário, porque tinha uma cláusula de non-compete. Então, comecei a explorar. E para eu explorar, não é que eu podia explorar com muita gente, porque ainda tinha que tocar um negócio e, né, manter tudo sob controle. Então, um dos poucos parceiros com os quais eu podia falar eram os fundos que estavam na operação vendendo. Saberia que todo mundo ia estar nessa jornada do next move. O que fazer depois daqui. E aí uma das empresas, a própria Monax, que volta aqui, que foi quem me levou ao Viva Real, a gente começou a explorar algumas dessas possibilidades. E aí eles me apresentaram, assim, não, o que tem de ideias? E esse pessoal, você conhece. Sim. O mercado está antenado no que está acontecendo no mundo. Quais que são as oportunidades? Quem que são as pessoas? O que dá para fazer? O que está acontecendo no mundo? E aí, uma dessas ideias foi, Lucas, que tal você conversar aqui com o Patrick, que tinha sido fundador do iFood, mas também já tinha saído dessa jornada. Ele está pensando em fazer um banco lá nos Estados Unidos, um negócio assim bem diferente para um brasileiro. Isso era 2020. Banco nos Estados Unidos para brasileiro, não tem muito acesso para brasileiro dolarizar e etc. E daí veio a primeira conversa. Então a ideia já estava ali. O Patrick, que é um dos sócios, né, ele também já tinha embarcado nessa ideia, porque outros dois sócios fundadores já tinham começado a pensar, outros dois brasileiros empreendedores do mercado, que já tinham começado a pensar nessa ideia, e aí chamaram o Patrick para, cara, vamos fazer um negócio mais com cara de tech, trazer esse mundo de venture capital como potencial investidor, fazer essas jornadas de crescimento. Patrick veio junto trazendo o Gabriel, que é o co-founder CTO. E aí o time foi se estruturando, o pessoal foi, na verdade, já começando a pensar em que licenças, começando a construir, né, aquela argila ali a ser moldada. E em 2020 foi quando eu acabei ali me juntando ao time, num late co-founder ali, e fez sentido. Acho que tem muita coisa aqui dessa história, a gente acabou lançando no final de 20. E o nome, Nomad? Conta um pouco, porque para quem cresceu com 13 anos já no Montando Raízes, o nome me ressoa, no mínimo, curioso, um pouco na sua trajetória. Sim, o Nomad, na verdade, a ideia da Nomad era oferecer acesso ao mercado americano para brasileiro dolarizar, e para a gente começar a fazer isso, a ideia principal era fazer gestão, wealth/custody, era isso. Vamos oferecer gestão aqui, para isso a gente vai ser um player do mercado financeiro. Era uma ideia de, vamos ver, bolsa, renda fixa, eram esses ângulos. E as ideias vão se transformando. Naquele momento, a gente já tinha uma licença de Investment Advisor nos Estados Unidos, e o nome da empresa não era Nomad, era Outinvest, Invest Outside of Brazil, era essa a ideia. Com a evolução, e no início a gente vai
para lados opostos por vezes, vai para um lado, vai para o outro. Então, mesmo antes de lançar, a gente entendeu ali, o time mesmo, que a gente ia precisar lançar mais produtos, que aquela dicotomia banking e investimentos, que sempre foi muito presente na indústria, no mundo inteiro, aquele negócio Itaú XP, ou aquele negócio nos Estados Unidos, Chime, Robinhood, que eram duas startups, naquele momento ainda era muito assim. Então a história da XP, acho que se a gente vê inclusive mais recentemente, tem sido um caminho que a gente naquela época quis já explorar desde o início, que é quem faz banking quer fazer investimentos, quem faz investimentos vai acabando explorando um pouco mais de banking. No nosso caso, que a gente estava muito focado lá fora, isso ia ser necessário no nosso entendimento antes da hora, porque a gente é um produto, se é lá fora, tem menos engajamento que um produto aqui, menos, né, pontos de contato, menos atividade. Então, a gente entendeu que ia fazer sentido começar o quanto antes as duas vertentes juntas, e a gente decidiu começar a comunicação como um produto mais focado no momento da viagem. Eu vou pegar o cliente quando? No momento que ele for viajar para fora. Entendi. Porque eu sei que é uma experiência difícil, desagradável, cara, e eu consigo fazer uma experiência incrível. Ele vai pegar, ele vai com pouca fricção, não precisa de tanta confiança para eu baixar o app, não vou pagar nenhuma tarifa para abrir essa conta, vou colocar um dinheiro, o cartão é emitido na hora e vou poder usar lá fora. É simples, posso usar, vou criando reputação e depois eu converto esse cliente em produto de investimentos. Entendi. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nome AutoInvest não funcionaria. Ou vem aqui na AutoInvest para pegar sua conta. Para te ajudar nas férias. Para te ajudar nas férias. Não faz sentido. Então, daí, tinha que pensar no novo nome. E aí, o processo de pensar foi envolvendo já o time e foi o diretor de produtos e centenas de nomes. Sim. E de vez em quando isso acontece na empresa, a gente, na hora que dá um nome, uma ideia, um negócio, uau, que incrível, às vezes cai uma ficha que não volta atrás. E parece que já nasceu dessa forma, né? E quando ele trouxe o nome, na hora que veio o nome, existiam alguns direcionais, né? Um nome que fale da experiência global, fale da liberdade, a liberdade do seu dinheiro não está preso ao Brasil apenas, pode ir para fora, explore, construa, expanda. E na hora que veio o Nômade, casou, foi um nome curto, com um significado que faz muito sentido, e veio. Foi um diretor de produto que trouxe, ele está com a gente, enfim. Maravilhoso, maravilhoso. E você contando, parece quando você dá nome para os filhos, né? Que você fica numa dúvida, e aí quando nasce, você não consegue imaginar outro nome. Então é muito incrível isso, né? Quando realmente encaixa super bem. E o modelo da Nômade, que é um modelo de internacionalização de investimentos, né? Ele é um modelo que ainda é muito novo, né? Assim, ainda tem um pouco de fazer uma educação para a população, né, o brasileiro, e acho que a gente tem visto isso nos últimos 10 anos, né, o brasileiro entendendo engenharia financeira e a própria preocupação com finanças, conhecimento financeiro para abrir uma conta, para começar a fazer investimentos. A gente vê um pouco o trabalho que a XP fez nisso, e tem algumas casas trazendo essa digitalização para alguns mercados, até oferecendo serviços bancários para quem nunca teve esse acesso, né, como um Nubank da vida. Então, acho que tem um pouco aqui de experiências, mas ainda tem um pouco do processo de aprendizado do cliente, da importância até de diversificação de portfólio. Como é que você vê essa evolução? Falando um pouco de indústria, assim, tá em linha com a velocidade que vocês tinham pensado? Não tá? Onde estão os desafios? Onde que ainda tem talvez uma resistência do cliente? Conta um pouco como é que você vê o outlook para esse segmento. Legal. É muito comum a gente ser mais otimista no curto prazo, mas a gente tende a ser conservador quando a gente projeta no longo prazo, né? Então hoje a gente tem, nem 5 anos desde que a gente lançou a Nômade. Esse período de 5 anos, ele foi, olhando o que aconteceu com a indústria, né? Nesse período de 5 anos, ele tem sido muito transformador já. Mas a gente começou de um patamar tão
básico e baixo de acesso, de percentual de pessoas no segmento no qual a gente atua, que tem acesso, que diversifica, que dolariza, era tão pequenininha que, de fato, a gente criou a indústria se transformou, a gente está participando, mas a indústria se transformou em um outro bicho versus o que era 5 anos atrás. E 5 anos para frente, quando a gente olhar para trás, a gente vai ter vergonha do que era, porque vai ser muito pequenininho. Então a gente segue se frustrando com o movimento da indústria no curtíssimo prazo, mas segue ficando positivamente impressionado quando a gente olha no retrovisor e vê, uau, o quanto a gente já escalou. Quando a gente compara num nível mais macro, no nível mais exterior, né, mais amplo, assim, o que aconteceu ao redor do mundo, em termos de regulação, em termos de cultura, em termos econômicos mesmo, sobre o retorno dos portfólios do capital, é inevitável que esse movimento aconteça por aqui também. Quando a gente olha os países desenvolvidos, as grandes economias, ao longo dos vários anos, a gente viu o que aconteceu em termos de diversificação de patrimônio, em termos de tecnologia para conseguir alimentar os diferentes stakeholders, a indústria, para conseguir construir um ecossistema cada vez mais conectado e que, de certa forma, é o que faz com que exista acesso, diversificação, produtos sofisticados e melhor retorno para todo mundo. Quando a gente olha mercados emergentes, já vem acontecendo há algum tempo essa possibilidade de se diversificar patrimônio, de se ter acesso aos melhores produtos ao redor do mundo, a construir aquilo que faz mais sentido para cada um, de forma customizada. E aí, quando a gente olha para dentro do Brasil, há 5 anos, 2020, é natural que a gente quebre em segmentos, né? Um segmento mais private, historicamente já teve mais acesso através dos produtos e dos agentes disponíveis para esse segmento, há produtos mais sofisticados, há outras geografias e jurisdições. Quando a gente começa a ir para um segmento de alta renda ou para o varejo, isso não era disponível. Então, há 5 anos atrás, quando a gente olhava o comportamento do brasileiro, que é uma mistura de o que está disponível, de como ele se acostumou a fazer, e qual que era o contexto de Brasil que sempre teve, no passado de algumas décadas, uma taxa de juros muito alta. Então, vários fatores foram condicionando o comportamento de brasileiro, concentrando tudo aqui no Brasil. Rentista brasileiro. Funciona. Então tá aqui e mantém. Então, 5 anos atrás, me parece que começou a ter aquele gatilho. Então, uma questão de timing, a gente teve aquela sorte de estar no timing adequado. Assim, se agora a gente tem essa taxa de juros mais baixa, se tem essas condições, se a tecnologia está funcionando, se tem o acesso, será que não faz sentido a gente abrir a cabeça e explorar coisas lá fora? E este processo de gestão de patrimônio, do ponto de vista ali da pessoa tomando a decisão, ele é um processo longo. Se eu pudesse fazer um paralelo com a compra da casa, se você vai numa casa, você ama a casa, se for a sua primeira visita, você não vai fechar. Mesmo que seja a casa que você amou, que você vai fechar daqui a um tempo. Você vai parar, você vai pensar, você vai olhar uma próxima. Será que é um bom preço? Será que tem alternativas? E o processo de construção de patrimônio ele é semelhante. A gente não toma uma decisão assim. É um processo de acomodar. Então, se você, historicamente, foi formado, criado, educado, entendendo que a poupança era o melhor tipo de investimento, mudar para a renda fixa já é um grande salto. E da renda fixa para explorar os ativos é outro. E dali para explorar outra jurisdição é mais um salto. E a gente, então, se vê como, assim como o XP trilhou um caminho de educação para abertura, a gente se vê nessa trilha de responsável por educar, corresponsável por mostrar. Então, mais uma vez, quando a gente olha, a gente está hoje, nossa, parece uma migalhinha, né? O quanto para o brasileiro médio / alta renda, não para o segmento private, ainda é um grãozinho de areia na construção desse seu patrimônio, mas já é bem diferente do que foi. E vai ser bem diferente.
tá marcado, né? Tá selado aí o compromisso da indústria em fazer essa transformação e oferecer acesso e construir um patrimônio que faça mais sentido para cada um. Não, maravilhoso. Eu que estou na indústria financeira vejo sempre com bons olhos quando a gente tem mais gente engajado nessa educação, né? Faz parte, tem que... A gente fica na ansiedade do resultado no curto prazo, mas a gente olha o longo prazo e vê um avanço tremendo. Exato. Falando um pouco de longo prazo, né? Como é que você vê os novos voos da Nômade nos próximos anos? Se você puder dividir um pouquinho com a gente. Quer dizer, hoje tem uma operação Brasil e Estados Unidos. Existe um sonho ou um plano global mais amplo? Outras jurisdições, outros mercados? Eu acho que com a globalização e com o que a gente tem visto do setor financeiro como um todo, hoje você consegue, né, estruturar acesso, estando em 2 locais, você consegue oferecer o mundo inteiro. Sim. De exposição, mas como é que é esse BP visionário, 5, 10 anos, na visão de vocês? Poxa, Priscila, pensar 10 anos é o dobro do que a gente tem, né? É sim. Tão desafiador. Pensar a longo prazo é sempre desafiador. Sempre desafiador. Para a gente, então, 10 anos é muito difícil. Recentemente, a gente se propôs internamente a dedicar mais tempo em si, construir uma visão que seja mais, para a gente, palpável, de 5 anos. Então, a gente tem começado a pensar mais isso. Porque a gente tem menos de 5 desde que a gente lançou o produto, então 5 para frente é mais do que o dobro do que a gente tem. E aí algumas comparações que a gente traz, até para nos orientar se está fazendo sentido ou não o que a gente está pensando, o que algumas empresas que são referência para nós, não necessariamente exatamente o mesmo produto ou público, mas que passaram por certos contextos semelhantes, de criar novos produtos, talvez definir categorias em um momento complexo que envolve regulação, acesso, etc. Como elas fizeram, qual o caminho que elas trilharam nos seus 5, nos seus 10 anos. E aí quando a gente começa a olhar aquelas que são referências, e talvez nas fintechs no mundo, fintechs B2C, tem 2 que são muito claramente referências. Uma delas muito próximas a nós, o Nubank, nível mundial, talvez o Revolut. E essas 2, quando a gente olha o que elas fizeram em 10 anos, é estrondoso. Ninguém, depois que acontece a gente vê, tá o Nubank aí, mas ninguém fez antes. E tanto o Nubank quanto o Revolut. E quando a gente olha os nossos primeiros 5 anos, parece que a gente está trilhando ali uma sombra, assim, sabe? Estamos seguindo aqui algo parecido. Claro que são momentos diferentes, contextos diferentes. É difícil comparar maçã com banana. Ainda assim, a gente vê num trilho muito parecido. Isso nos permite olhar 5 anos adiante e ter ambições muito grandes. A gente se vê cada vez mais atendendo esse público que a gente atende e certamente esse nosso core que hoje está muito baseado fora do Brasil, os produtos que a gente constrói, grande parte da infraestrutura é fora do Brasil, é para esse acesso para além da moeda real. Mas a gente sim já tem uma presença no Brasil, a gente tem licenças aqui, a gente tem produtos. Originalmente esses produtos eram mais um meio e não um fim. É um produto de câmbio, é uma conta por onde o dinheiro tem que passar para chegar lá fora, assim por diante. Cada vez mais a gente tem lançado produtos com potencial de serem principais, primários aqui no Brasil. Então, explorar oportunidades com a infraestrutura que a gente tem de construir algo que faça sentido para os clientes com os quais a gente já trabalha, é sim uma prioridade muito grande. Organicamente servir esse cliente da alta renda que a gente atende, né? É certamente a prioridade 1 em termos de para onde a gente se vê. Daqui a 5 anos a gente se vê cada vez mais servindo de forma primária, principal esse público. Agora, para além disso, uma coisa que eu entendo que a gente faz, é crença, desde nascença a gente faz, é tentar fazer coisas em paralelo e gerar oportunisticamente, lá no futuro, novas avenidas para a gente construir um ecossistema muito maior, muito mais poderoso. B2B é um negócio que a gente faz. Outras cidadanias, oferecer o que a Nômade surgiu oferecendo, esse produto
muito agnóstico lá nos Estados Unidos para dar acesso global, não é só para um brasileiro, né? Para os latinos, de forma geral, isso faz muito sentido. Verticalizar um pouco, e a infraestrutura que a gente acaba construindo muitas vezes é proprietária, não é um negócio de prateleira. Então existe a possibilidade da gente oferecer isso que a gente tem hoje para outros players. Então esses caminhos todos são parte da nossa visão mais grandiosa, ambiciosa de longo prazo, mas o orgânico e inorganicamente existem oportunidades da gente expandir cada vez mais. Mas o mais orgânico mesmo é sim servir, na nossa essência, esse cliente com o qual a gente já tem trabalhado, oferecer cada vez mais produtos, seja fora ou no Brasil, e o Brasil é certamente um mercado gigantesco para a gente priorizar mesmo. E o inorgânico sempre tem um pouco daquele desafio que você comentou de integrações, né? Cicatrizes. Cicatrizes, integrações, culturas diferentes, planos diferentes, motivação de pessoas. Exato. Como é que é um pouco o cap table da Nomad, né? Que quando você tem fundos por trás, fundos sempre passam pelo ciclo de investimento e desinvestimento. Como é que vocês trabalham um pouco com isso nesses projetos, nesses planos todos de crescimento? Como atender o plano estratégico da companhia, o que vocês estão querendo fazer, as ambições, e ao mesmo tempo equalizar um pouco os diferentes interesses do cap table, né, dos acionistas e da preocupação deles com o processo deles, que é um negócio de reciclagem de capital, dizendo assim. Exato. É uma jornada que passa por um ponto de não retorno, porque, como você disse, tem ciclo. E quando você faz esse compromisso de trazer um fundo de venture capital para sua estrutura, você sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você precisa criar uma alternativa. Precisa dar saída. Se você não controla, alguém vai controlar por você. Então, eu entendo que a nossa experiência, né, do time fundador com essa estrutura de capital fez com que a gente, desde o início, tratasse isso não como um momento, um evento que a gente precisa fazer, mas como uma parte fundamental da nossa estratégia de longo prazo. A gente decidiu seguir o caminho de VC desde o início para conseguir construir um negócio que era wealth e banking juntos. A gente decidiu que ia ser um negócio de investimentos faseados, levantar, investir, colher, levantar, investir, colher. E o fato de a gente entrar nessa jornada de trazer fundos e rodadas, né? Seed, Series A, extensão, Series B, etc., é o caminho natural de fazer a gestão dessa estratégia de cap table. Então, desde o início, a gente escolheu. E isso vem com prós e contras. Inclusive, tem muitas startups que vêm de forma completamente diferente, né? Não, para mim isso daí, quanto menos tempo eu gastar, melhor. Eu acho que é o contrário. Não é que é o contrário necessariamente. Eu acho fundamental, sim, investir tempo na construção desses relacionamentos, porque quem trabalha com vendas sabe que vendas corporativas são de longo prazo. E o maior ativo que você pode vender é a empresa, né? As transações são multimilionárias ou bilionárias. Sim. Então não adianta criar a expectativa que você vai fechar uma transação com uma reunião. Pode acontecer, mas não é a regra. Então, no nosso caso, desde o início, a gente considera essa parte como uma parte fundamental. Isso é grande parte do meu trabalho. É minha responsabilidade manter na minha cabeça ali 100% do tempo o que está por vir. A gente fez o Seed em 2020, foi quando entrou a Monax. Sim. A gente fez um Series A em 21 e veio um investidor lá dos Estados Unidos, a Spark Capital, que coliderou essa rodada, e entraram vários outros investidores ali. Esse fundo é um fundo super respeitado nos Estados Unidos, no mercado, e eles que fizeram o Series C do Viva Real em 2014. Então já é uma relação que existe há muito tempo. Há muitos anos. Depois disso a gente teve uma nova rodada, que foi uma extensão desse Series A em 2022. Foi uma rodada legal também, positiva, com apreciação do valor.
Esse fundo foi o único dos que lideraram com o qual a gente não tinha uma relação de muito longo prazo. A gente conheceu no ano anterior, ainda assim conheceu, foi conversando, várias conversas até de fato acontecer a rodada. E por fim a gente fez o Series B no ano seguinte, então 20, 21, 22, 23. E o Series B foi a Tiger quem liderou em 2023. E foi um outro fundo com quem a gente tinha uma relação, eu tinha uma relação com um sócio com o fundo desde antes, desde o Viva Real Zap, e com esse sócio há alguns anos, desde o início, quando é natural, você mantém a relação, vai fazer um projeto novo, os fundos acabam te seguindo, te acompanhando, e ele já tinha vindo ao Brasil e passado no escritório da Nomad algumas vezes antes da gente de fato fechar essa rodada em 2023. Então, é natural, e aí eu acho que agora a Nomad está nesse momento, que é um momento até interessante no mercado, assim, de transição, de potencialmente acessar novos bolsos, novos tipos de investidor. Até agora a gente prioritariamente tem fundos de venture capital, né? E passa agora a poder acessar talvez assets, talvez, family offices, private equities, né? A gente abre aqui o perfil de possíveis investidores, o estágio que a gente está, a gente faturando 100 milhões de dólares, começou gerando a caixa agora, então já é um perfil que atende a outros bolsos, e isso é fundamental para a gente gerir justamente as necessidades que a gente criou ao trazer lá no início de 2020 essa estrutura de capital. Então essa é parte muito presente da forma como a gente pensa na gestão, e para mim, acho que quando a gente proativamente faz a gestão disso e não deixa de lado, é a melhor forma para você não ter problemas ou desafios, porque a empresa tem, né, altos e baixos. Então, a melhor forma de você conseguir navegar pelos baixos é, de alguma forma, se precaver e estar próximo desses fundos, né, manter essa relação. Nos momentos bons, é a melhor forma de passar pelos momentos ruins com menos desafio, né? Então, para a gente é fundamental. Muito bacana, Lucas. Obrigada por dividir, acho que esse aprendizado parece óbvio, mas nem sempre tem esse cuidado e esse olhar de preocupação em estágios, à medida que a companhia vai crescendo, como é que você olha o seu cap table e atende as demandas que podem momentaneamente levar a uma decisão que, se você não está olhando, você é empurrado para ela, né? Exatamente. E acho que isso aqui, acho que a grande diferença do empreendedor que está só olhando para dentro de casa, o modelo de negócio, e deixa essa parte um pouco com menos atenção, acaba depois vindo com algumas cicatrizes nessa direção que poderiam ter sido evitadas. Exatamente. Muito bacana, a gente está chegando um pouquinho no final da nossa conversa, mas eu queria antes fazer uma pergunta para você que está no mundo digital, modelos disruptivos, né? Real estate, experiência de compra, muito no B2C, agora uma fintech muito voltada no B2C. Se não fosse esses segmentos, onde mais você acha que tem oportunidade no mundo digital? Que acho que tem transformado muito a vida do brasileiro, assim, onde mais a gente deveria estar prestando atenção em oportunidades, na sua visão? Vou fugir do óbvio de inteligência artificial. Sim. Acho que esse daí é uma tecnologia que vem para transformar tudo. Eu tenho talvez algo que eu goste ou que me motive e que não no mundo de fintechs eu entendo que vai ter oportunidade no tema de longevidade. Longevidade como um tema mais amplo, né? Que passa por desde questões sociais, né? População ficando mais velha e famílias menores, e estava falando o tamanho da minha família. Imagina minhas avós sendo cuidadas pelos filhos. Meus pais têm 2 filhos, eu e meu irmão, né? Imagina a transformação que vai acontecer quando eles ficarem mais velhos. Mas enfim, de forma geral, tem toda uma questão social, mas além disso, existem um mundo aí de produtos e serviços que passa por saúde, que passa por alimentação, que passa por sustentabilidade, e esses aspectos todos eu entendo que assim,
Eu não entendo como não tem mais empresa fazendo coisas nesse ramo ainda, porque é uma demanda gigantesca e uma oportunidade maior ainda ao longo dos próximos anos. É um mercado infinito de oportunidade para quem quer empreender em coisas de longo prazo e ser quase que um formador aí de indústria, de comportamento, de categorias. Super relegado, me parece assim. Maravilhoso. Eu acho super legal. E sou só um entusiasta, eu não conheço muito, mas leio e sou um consumidor, né, dessa cultura de coisas associadas. E acho que tem oportunidade aí. Muito bacana. E isso faz parte também, acho que, do equilíbrio da vida, né? Assim, a gente está sempre falando do profissional, essa história toda. E aí, trazendo um pouco essa história de equilíbrio, conta pra gente, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados, conta pra gente um pouco o papel do IPO nessa sua história. O IPO, ele começa na nossa vida no mundo profissional e quando a gente menos repara, ele também está na nossa vida pessoal e esse equilíbrio, né, entre como é que a gente se cuida, como é que a gente melhora fisicamente, mentalmente, espiritualmente, profissionalmente nessa história toda. Como é que o IPO entrou na sua vida? O que tem sido o impacto da organização no seu dia a dia? Claro, nessa minha jornada empreendedora e de tecnologia, eu acho que eu tive o privilégio de ter muitas redes para apoiar. Sejam as redes de empreendedores que se juntam, ou por vezes os fundos de Venture Capital criam uma comunidade ali das empresas e dos fundadores, algumas outras redes de empreendedorismo, como a Endeavor, e todas elas têm um foco muito grande no profissional. E eu entendo que esse aspecto eu consegui cobrir bem ao longo dos anos. Quando eu me juntei ao IPO, eu concordo com você que tem essa parte mais profissional e a outra mais pessoal, mas pelo menos na minha, ela já entrou, eu digo especificamente com o fórum, é o que fica muito na minha cabeça, entrou num nível pessoal muito forte, muito rápido, Sim. E acaba sendo... E eu, nas conversas que eu tenho, especialmente com os novos IPOers, mas o que me parece comum é que ninguém percebe ou entende isso antes de entrar, né? O quão poderoso é essa construção de rede dentro do IPO que permite que a gente possa cuidar desse aspecto que eu nunca consegui colocar ele no centro aqui da discussão, do cuidado, em nenhum outro lugar. Então, claro que sim, existe N oportunidades de desenvolvimento dos vários outros aspectos, mas esse aspecto mais pessoal, do cuidado, da relação, me surpreendeu muito. Eu estou há um ano, né, no IPO e sou muito feliz com a experiência até o momento e veio para ficar, assim. Eu priorizo no meu dia a dia, na minha vida, a rede de uma forma que eu não imaginei que fosse acontecer. Que bom que eu topei me juntar, né? Porque sempre tem uma certa mística antes de você se juntar. E eu sou um grande promotor. Acho que tem me ajudado de uma forma que eu não tinha achado antes essa oportunidade. Então, muito legal. Não, realmente é um lugar seguro, né? De troca que acaba... a gente, às vezes, talvez nem repare a importância, né, desse desenvolvimento pessoal todo no resto do dia a dia, né? A gente se torna, de uma certa forma, melhores líderes, entende melhor um pouco inseguranças, processos de sucessão, como é que a gente monta pessoas, como é que a gente monta esse ambiente. Acho que porque a gente acaba ficando um pouco mais focado nisso. Sim. Antes da gente terminar, Lucas, eu queria deixar um presente para você. A gente queria agradecer, antes de mais nada, toda a sua troca, toda essa divisão de experiência que você fez com a gente. A gente sempre dá um livro para os nossos convidados. A gente separou aqui um livro para você que chama A Tríade do Tempo, que fala um pouco sobre equilíbrio entre família, trabalho e vida. E tem sido bastante...
adorado como texto e como livro, é de Christian Barbosa, por alguns dos nossos convidados. Espero que você goste da leitura, espero que te traga um pouco essa percepção de pessoa, longevidade, etc., dentro do dia a dia de finanças que você tem ficado envolvido. Ótimo. Mas queria, antes de mais nada, agradecer você por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar bastante da experiência e de toda a troca que você ofereceu para a gente. Eu que agradeço, é uma oportunidade de poder contribuir. Acho que o IPO me faz cada vez mais querer contribuir, porque os aprendizados vêm justamente, né, da contribuição que os outros fazem. Então, me sinto super feliz em poder compartilhar também um pouco da minha história. Muito obrigado pelo livro, com certeza eu vou ler, sou um dos devoradores de livros por aí, já vai entrar aqui na minha lista. Que bom, obrigada. Estamos encerrando mais um IPOcast. Lembrando a todos que os nossos episódios ficam disponíveis no YouTube e na plataforma do Spotify também. Então sigam a gente nas redes sociais. Tenho certeza que a conversa de hoje vai ser super inspiradora. Obrigada. Obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.